A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta segunda-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia. Pedir para que Deus venha queimar e destruir todas as obras do inimigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Orar, clamar, pedir, buscar em Deus o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus. Clamar em nome do Senhor Jesus Cristo o milagre de Deus, a bênção de Deus, o agir e o mover de um Deus Pai Todo-Poderoso, repreendendo todo tipo de mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, clamamos e pedimos o milagre, a bênção, o sobrenatural de um Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos o milagre de Deus. Orai sem cessar, clamar ao Deus de Israel o milagre, a bênção, clamar em nome do Senhor Jesus Cristo o milagre, porque a palavra de Deus diz que aqueles que pedirem ao Deus de Israel em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus ouvirá do céu o clamor, as petições da igreja. Por isso que nós buscamos, pedimos em Deus o milagre, pedimos em Deus a bênção, pedimos em Deus o sobrenatural de um Deus Pai Todo-Poderoso. Clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a bênção de Deus. Todos os dias, em oração, em clamor, em súplicas, buscamos a presença de um Deus Pai Todo-Poderoso. E sempre em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, clamamos e pedimos o milagre, a proteção, os livramentos de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Glória a Deus, aleluia. Buscamos em Deus todos os dias enquanto ainda se o acha. A Deus, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os dias oramos, tanto nos dias bons como nos dias não tão bons, oramos, pedimos, agradecemos a Deus as suas misericórdias que duram para sempre. Deus, o Deus Todo-Poderoso. Pedimos a proteção que vem do alto, e ela vem de Deus, a proteção do nosso Deus, o Deus Criador do céu e da terra. Glória a Deus, aleluia. E sempre pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, orando conforme a Bíblia nos ensina. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que tudo aquilo que nós pedirmos em nome dele, ao Deus Pai Todo-Poderoso, Deus ouvirá do céu. Pedir para receber, bater na porta para que a porta venha a ser aberta, buscar, os que buscarem acharão. São ensinamentos de Deus, aonde o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que os sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Seguir, crer. Se creres, verás a glória de Deus.
buscar para achar. São ensinamentos para que o povo de Deus não venha se acomodar, estacionar, parar, mas avançar. Que venha, glória a Deus, aleluia, perseverar na oração, no clamor, na busca de um Deus todo-poderoso. Crer, aonde o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: creiam em Deus, creiam no Pai, mas creiam também em mim, porque eu e o Pai somos um só. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós vemos a necessidade do crer, do buscar em Deus, do pedir a Deus, do clamar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Todos os dias orai sem cessar. Perseverar na fé. Isto quer dizer não parar no meio do caminho. Isto quer dizer avançar com Deus. Não parar de orar, de clamar, de buscar em Deus, de obedecer a palavra de Deus, de ir na casa de Deus. Amados, muitas pessoas dizem: eu posso servir a Deus em casa, eu não preciso ir na igreja. Mas cadê a comunhão com os irmãos? Cadê o participar da ceia do Senhor? Cadê o se reunir num só lugar e buscar a presença de Deus, conforme diz a palavra do Senhor, aonde a igreja primitiva se reuniam num só lugar, oravam, clamavam, buscavam juntos a presença de Deus? Obedecer, buscar em Deus, não desistir de congregar, como é costume de muitos, diz o apóstolo Paulo. Quantas pessoas pararam de congregar, de se reunir, buscar a Deus, se reunir no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, pregando a palavra de Deus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o poder de Deus, a qual o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus, tanto para salvar os judeus, como para salvar os gentios. Se reunir, buscar em Deus, clamar a Deus, orar, buscar a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Devemos juntos clamar o nome do Senhor, buscar a presença de Deus enquanto ainda se o acha. Quantas situações no mundo de desespero, guerras, rumores de guerras, epidemias, problemas climáticos terríveis, doenças, vírus. Quantas situações terríveis, doenças se proliferando a cada dia, situações, maldades, perversidades se multiplicando nos últimos dias. Assim nós vivenciamos estas coisas
acontecendo. E muitas pessoas com os olhos fechados, ouvidos fechados, querendo não enxergar coisas na frente dos seus olhos, os acontecimentos, a falta de amor e temor a Deus, a falta de obediência aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Pessoas trocando o evangelho de Jesus pelo evangelho idólatra, ocultista, místico, supersticioso. Assim nós vemos em várias e várias denominações religiosas. Quantos tipos de ensinamentos, práticas condenadas por Deus, sendo ensinadas em várias congregações, religiões, práticas condenadas por Deus na Bíblia. Como assim? Pessoas seguindo práticas condenadas por Deus, porque a religião ensina ser certo. A religião querendo tomar o lugar do Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A religião querendo ser superior a Deus. Quando Deus diz que uma prática é abominável aos seus olhos, e assim mesmo a religião adota esta prática e ensina as pessoas a obedecer, cultuar, venerar e adorar estas práticas, esta religião está indo contra o Deus de Israel, Senhor dos exércitos. Por isso que Jesus Cristo, ele disse: errais em não examinais as Escrituras. Muitas pessoas obedecem o ensinamento na sua religião, mas não obedecem às Escrituras. Muitos nem acreditam nas Escrituras. Muitos nem acreditam em Deus, em Jesus Cristo. Muitos que se dizem até cristãos e evangélicos negam o poder do Senhor Jesus Cristo, tratando Jesus como um Deus menor, como um Deus insuficiente. Muitos fazem isto quando negam a nova aliança de Jesus como superior, e precisam ir lá na antiga aliança e trazer observâncias de dias, pagamentos, roupas, alimentos, para complementarem a sua tal doutrina religiosa ou doutrina da igreja. Assim nós vemos uma igreja teórica, mas pouco praticante. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu peço neste início de semana o milagre de Deus, a bênção de Deus na nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Que Deus venha abençoar filhos e filhas, muitos que precisam de uma porta de emprego, de uma causa na justiça, de uma causa na aposentadoria, que precisam de vendas, muitos filhos que trabalham com vendas no comércio, como vendedores, comerciantes, filhos que trabalham no campo e na lavoura, que precisam a bênção de Deus, a prosperidade de Deus,
o agir de Deus. Quantos que precisam da cura, do sarar de Deus, do libertar de Deus, do transformar de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço a proteção, os livramentos de Deus sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Que Deus venha restaurar a paz em Israel, na Ucrânia, a paz na terra, nas famílias, nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu repreendo todo tipo de mal, toda opressão, toda contrariedade, toda retaliação do inferno, que venha a ser queimada, destruída, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço o milagre de Deus. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, no Brasil e fora do Brasil. Eu agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha, compartilhando estas pregações com amigos, familiares e grupos. Agradeço a todos que estão deixando um joinha, curtindo esta pregação, porque desta forma o YouTube vai entender que as pessoas estão gostando e mais pessoas terão acesso a esta palavra, a esta oração. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor e não parem de orar sem cessar, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, 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 amados de Deus.